Esse episódio de hoje, o tema é além da sexualidade. A Bíblia, ela mostra a realidade como é. Só o solteiro que tem provações. Tudo que havia de bom foi Como a pervertido. gente pode fugir desses extremos? Se eu não tenho em casa, posso procurar fora? E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um TalkCast. Agora, o que é esse? E aí, Rodrigo, como você está? Você está bem? Nossa, bem demais! Ainda mais por saber que hoje é o nosso 12º episódio do nosso Talkcast. Estamos chegando no final, hein? É, mas tá bom demais, né? Tá bom, O tá pessoal bom. tem curtido, tem compartilhado, tem assistido. Amém, amém. E, Rodrigo, falando nisso já, qual que é o tema da lição dessa semana? O tema dessa semana é além da sexualidade. Nossa. O que será que vai além da sexualidade? Você que está nos assistindo, já aproveita, dá o seu like, curte, compartilha e segue também o nosso canal no YouTube Adventistas Leste Mato Grosso. E também no nosso Instagram, @jovensadventistas_leste-mt. A sua opinião, o seu comentário, o seu like é muito importante para o nosso projeto, não é, Rafael? Com certeza. E não estamos sós? Não estamos sós. Quem Muito tá bem com a gente? acompanhados? Com certeza. Convidados especiais nessa noite? Pessoas novas? Novas, Será? carinhas diferentes, Vamos né? saber aqui. Vamos começar pelas damas? Opa, por favor, se apresente. Quem é você? Sou eu, Keila. Oi, gente, meu nome é Keila, sou esposa do Carlos, sou casada há 20 anos, esse ano a gente fez 20 anos de casados. Oh, A amém. gente não comemoramos ainda, mas vamos comemorar. Opa, Carlos! Depois que Fica a dica, essa hein? Pressão pandemia agora. acabar, a gente já combinou, né? Então, a gente é outro assunto. Então, a gente veio aqui hoje participar. Eu, de profissão, fiz faculdade de Direito, sou bacharel em Direito, mas eu atualmente tenho dedicado parte do meu tempo para dedicar para o meu esposo ao trabalho dele. Acompanho ele na construção civil, então estamos juntos, né, meu bem? Opa, bom Sempre demais. parceria. E aqui, desse Quem é lado? você? Por favor, se presente pra nós. Se me apresento. Meu nome é João Pedro. Eu sou membro aqui da Igreja Central de Cuiabá. Sou da área de Direito também, Keila. Uns colegas, sim. Sou pessoal de direito. Isso, sou assessor jurídico. Não foi combinado. Noivo. Opa! Vamos deixar bem claro isso. Isso. Durante as próximas semanas aí irei casar. Graças a Deus, linda. Te amo. Opa! Começamos com cobranças, com declarações, com Coisa eu tá sou boa. casada, o meu marido é... Ó, o negócio tá... Exatamente. Sim, se eu não deixar muito claro isso, aí pode ter problema com ela, né? É Ela verdade. tem que deixar bem explícito sempre. Muito bem. E é bacana, olha só. O tema dessa lição é além da sexualidade. A Bíblia, ela mostra a realidade como é. Ela não dá rodeios, ela fala as coisas direto. Falando sobre casamento, sobre a sexualidade, também sobre adultério, sobre traição. Então, Keila, pensando sobre isso, o que você acha quando a Bíblia mostra isso, fala sobre esse assunto? Qual que é a sua visão sobre isso? O que você acha? Então, como eu sou casada já tem 20 anos, experiências, né? Bastante. E claro que a gente tem provações e tentações como qualquer uma pessoa solteira. Porque às vezes a pessoa pensa, só o solteiro que tem provações, passa por problemas, passa por, né? Por tentações, que aquele negócio. O casado também tem essas dificuldades. E a Bíblia é bem intensa nessa questão de fidelidade, né? Quando você casa. E a fidelidade não é só também quando a gente casa. Quando você namora, quando você tem um compromisso com uma outra pessoa, você também precisa ser fiel e tem a sua necessidade de ser fiel a outra pessoa. Então, quando a Bíblia refere a essa questão, então é uma coisa tão ampla do casamento, é que realmente o amor entre os dois, né, dessa questão de fidelidade e essa junção, na verdade, entre o homem e a mulher. É uma doação ou outra. Até essa semana eu postei, acho que algo sobre isso sem saber, e sobre essa questão mesmo de entrega mútua um do outro, Bacana. entendeu? Porque não é só eu me doar 100% para o meu esposo, sem eu receber também esse algo em troca. Aí abre brecha para outras tentações, eu acho. Então a gente vê que quando a gente fala disso sobre além da sexualidade, fala assim, além do casamento, além do sexo, tem coisas que importam, né? Então a gente vê
que nem você falou, a importância de Deus no seu relacionamento, né? No seu casamento, ajudando, né? Porque muitas pessoas pensam assim, vou só casar e acabou. É isso aí. O que importa é o que eu quero, o que importa é o que eu gosto. Uma coisa que eu acho muito legal na Bíblia, assim, que quando a gente vai ver as histórias, ver o que ela nos conta, assim, de todos os acontecimentos humanos, é que ela não deixa de lado coisas que são chocantes. Né? Assim, a gente tem a história do amor de Deus, da criação, de como era maravilhoso, tem a história da queda, e com a queda o pecado entrou no mundo, então tudo que havia de bom foi pervertido. Então a gente tem o ideal de Deus para a sexualidade, dentro do casamento, sim, com vários princípios a serem seguidos para que a gente viva uma vida boa, né, feliz ao lado de Deus. E a gente tem também as perversões. Aí o adultério, sexo sem consentimento, sexo antes do casamento. E a Bíblia não deixa de lado nenhuma dessas realidades, porque são coisas humanas. Então a gente tem todas essas histórias para olhar para elas, aprender com elas como que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer também. Bom, no mundo atual, no âmbito da religião, nós temos a tendência a buscar uma religião que ela é professada, mas que ela não é praticada, né? Na Bíblia, o moralismo, ele parece ser tão tóxico quanto a imoralidade. Vamos comentar um pouquinho sobre isso? Vocês acham que a igreja ainda tem muito moralismo? Ou ela é um reflexo da Bíblia ou não? A Bíblia vem por uma outra vertente. Não, assim, com certeza. Assim, eu gosto de fazer uma separação entre igreja enquanto instituição e as pessoas da igreja como um todo. Se a gente for olhar nos ensinamentos assim, formais, a gente talvez encontre alguns pontos de moralismo, alguma coisa assim. Mas eu diria que a maior parte assim, do moralismo mesmo que a gente encontra é no dia a dia da igreja, da membresia de alguns pastores e por aí vai. E por que isso acontece? Assim, eles têm vários motivos. Mas um deles, que eu acho que é um dos mais proeminentes, é que tenta-se blindar as pessoas de pecados, assim, de coisas que podem levá-las a pecar, fazendo com que fique muito difícil que elas exerçam a sua liberdade em pontos que Deus nos concedeu, assim, uma margem de atuação, certo? Por exemplo, questão de músicas, né? A gente não tem uma orientação específica, a gente não pode ouvir músicas que não sejam cristãs, por exemplo, certo? Músicas seculares. Porém, existem pessoas que dizem, não, a gente só pode ouvir músicas cristãs, porque tem muita música secular por aí. Aí tenta-se criar essa redoma ao redor do cristão, que é uma redoma moralista, e que faz com que a gente não exerça nosso poder de escolha guiado pelo Espírito Santo. Então a gente vê que isso daí é um extremo, né? O extremo do moralismo, né? Mas o negócio é o seguinte, como a gente pode fugir desses extremos? Porque também tem um outro lado também, da imoralidade, né? Como que a gente pode fugir desse extremo? Tem como fugir dos extremos? Ou é um ou é outro, entendeu? Não tem como fugir do extremo. E outra coisa, Keila, normalmente quando a gente fala de moralismo ou imoralidade, a primeira coisa que vem na nossa mente é coisas relacionadas ao sexo, à sexualidade, né? E não é só isso que a Bíblia fala que é moral ou imoral, né? Mas como o nosso tema dessa semana é sexualidade, né? Não tem como fugir. Dessa semana e desse trimestre na nossa lição dos jovens, vamos falar um pouquinho sobre isso. Você acha que hoje a igreja está preparada para nós jogarmos as cartas na mesa sobre moralismo sexual? Com certeza não. Não, porque isso eu vejo até para o próprio lar. Eu tô falando do próprio lar porque eu sou casada, então acho que até assim, a minha família, a gente conversa muito com as nossas filhas sobre sexo como se fosse não, é algo natural. Que deveria ser para toda a família. Para toda a família. Até porque é um plano de Deus. Como a lição está falando, que realmente, que a gente estava conversando ali sobre isso, e vocês vão ter oportunidade de conversar aí também, é sobre isso. O sexo é uma bênção de Deus. É uma bênção. Vocês que vão casar ainda vão saber que realmente é um plano de Deus divino para o casamento, para o homem e para a mulher. Quando se tem essa junção aí de entender realmente o sexo que Deus criou para o homem e para a mulher. Mas a igreja, infelizmente, pastor, ainda não está preparada ainda como para jogar as cartas na mesa sobre sexo. Ainda nós vivemos
na moralidade ainda, infelizmente. A lição desse trimestre, assim, caiu como uma luva exatamente para essa situação, né? Para a gente falar sobre esse assunto. Na verdade, assim, eu sou adventista faz um pouco mais de 15 anos, né? Então eu não nasci na igreja, já entrei na igreja adolescente. Sim. E é interessante como, assim, nesses últimos 15 anos a gente vem enxergando uma mudança positiva nesse sentido. Vem se falando mais sobre esse assunto, vem se quebrando alguns tabus e tendo uma visão mais madura e bíblica realmente sobre o assunto. Mas por que você acha, então, que as pessoas ainda se sentem tão desconfortáveis em relacionar o sexo com Deus? Ou que o sexo é algo de Deus? É por essa tradição, é por esses costumes que vêm dos nossos familiares, das pessoas que viveram uma outra época? Ou é a não compreensão correta do que a Bíblia fala sobre o sexo? Eu creio que assim, é uma junção de fatores. Né? Assim, na sociedade que a gente vive, a gente vê que a questão da sexualidade ela é muito propagada e muito incentivada, né? Que as pessoas exerçam sua sexualidade de forma diferente daquilo que a Bíblia nos ensina. E isso faz com que as pessoas criem uma visão de que falar sobre sexualidade e exercer a sexualidade seja uma coisa suja, né? De uma certa forma, assim, impura. E que a gente tem dificuldade de relacionar esse tipo de coisa com Deus. Só que no momento em que a gente compreende a visão bíblica da sexualidade, que é uma coisa boa, que é uma coisa humana, que é uma coisa concedida por Deus, fica fácil da gente conciliar a sexualidade com a nossa vida espiritual, né, com o nosso relacionamento com Deus. E Deus inclui, Rafael, não tirando a sua fala, essa lição 12, Deus incluindo o sexo nessa questão de união entre ele comparando a união da igreja com Cristo e a sexualidade. Eu achei assim, cara, como a gente não deveria ter feito isso muito antes? Por que essa lição não veio muito antes, entendeu? Tipo, na minha época, nossa, né? Na minha época, assim, eu falo, tipo, na minha igreja, o ancianato, nossa, falar de sexo já era você meter... A maneira como você e seu esposo hoje tratam a sexualidade com as suas filhas, na sua época, com você, a comparação, Keila, e o que você ouve de pessoas que falam, não, lá em casa a gente fala com as meninas, a gente fala pra elas, a gente discute, a gente mostra a visão de Deus sobre o sexo. O que as pessoas dizem? Você já foi discriminada por isso? Nossa, na minha época, se eu falasse de sexo, na época, ave na roda, porque você já tinha experimentado, você já estava querendo, assim, modo já esculachado, sabe? Mas hoje não, quando a gente conversa na minha casa, quando elas vão ouvir isso lá fora, é natural para elas. Porque elas já sabem, elas já conhecem como que funciona. O negócio é que já sabem a verdade, né? Sim, então, que é um acho plano... que isso é um ponto interessante, porque no estudo da lição, acho que na quarta lição, quando fala sobre o sexo mesmo, fala-se, acho que na lição de domingo, fala que uma das estratégias de Satanás é fazer com que as pessoas não falem sobre isso, que um ato de Deus, o que Deus fez seja algo ruim. Entendeu? Isso que ele faz desde o começo. Deus criou algo bom lá para as pessoas comerem lá as frutas, mas Satanás falou, não, isso daí tá errado, né? Sim, Deus não quer coisa boa para você. Então, às vezes, a gente tem que pensar um pouquinho melhor, né? Tanto, Rafael, que quando você fala de sexo, os jovens ficam meio sem graça. Fica sem graça. Fica meio assim, desconcertado. Ai, né, então... eles não têm essa base. Vem principalmente da nossa casa, do nosso lar, e depois na igreja que zera. Aí pronto, zera de tudo. Aí a pessoa, quando fala de sexo, fala que é algo que não é, que não deve ser sujo e tal. Quando ele experimenta antes do casamento, cara, ele falou, cara, não é isso não. O sexo não é tudo isso que as pessoas falam. Vê de outra maneira que o sexo totalmente leva distorcido. as pessoas para esse caminho, né? Sim. E aquilo, gente? Se eu não tenho em casa, posso procurar fora? Oxi! Opa! Oxi. O que a lição fala sobre isso? Você vai descobrir se você estudar durante toda a semana, né? Esse tema tão interessante e deve ser discutido e deve ser falado. Então acompanhe os nossos episódios, dê o seu like, compartilhe, divulgue com toda a galera e fique preparado para os próximos episódios, né, Rafael? Rodrigo, estamos chegando ao final desse trimestre, mas olha só, continue comentando, continue compartilhando, continue curtindo. A gente quer saber o que vocês pensam sobre esse assunto, que é muito importante para nós aqui. E assim, a gente
conversar sobre esses assuntos, eu acho que melhora mais abrir a mente das pessoas. Com certeza. Então fique ligadinho. Obrigado pela participação de Muito vocês obrigado, aqui com a galera. gente. Agora o que é esse?